Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fabiana Cabreira e hoje eu tô aqui de novo no espaço da Renata Blanco para trazer um kit viagem lindo para vocês. Vai ser uma aula bem bacana, tá bom? Antes de você assistir esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, tá bom? Vamos começar nossa aula? A proposta que eu trouxe hoje é de um kit viagem. Eu tenho essa necessaire, que é uma necessaire redondinha. Não tenham medo de fazer, porque é fácil, tá certo? E ela é bem legal, ó, porque você abre ela aqui com esse cordãozinho e você pode abrir a boquinha dela e colocar os produtos aqui dentro aqui de higiene, né? E tem uma coisa legal também, que é uma dica super importante que eu vou dar para vocês depois de como plastificar sem sofrimento essa peça. Porque, por exemplo, eu vou sair, viajar tal e vou molhar a peça. Então, eu quero fazer ela plastificada, mas a gente sabe que é um sofrimento plastificar. Então, eu vou dar uma dica bem bacana para a gente plastificar ela sem sofrer, certo? Então, ó, primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos cortar aqui, ó, o tecido principal, que é na medida de 25 por 50 centímetros. Eu fiz essa medida aqui para vocês porque eu fiquei pensando numa maneira fácil de fazer essa parte redonda de baixo, né? Então, porque essa parte aqui de baixo, que é a parte redonda, é exatamente o tamanho de um pires. Exatamente. Então, vocês vão ter facilidade de riscar e desenhar com um pires. Essa parte da medida aqui de baixo, o círculo aqui embaixo, tem 50 centímetros esse círculo, mas o nosso tecido também tem 50 centímetros. Então, para acomodar, eu deixo a mesma medida, 50 centímetros de círculo e o tecido um pouquinho maior, tirando a costura, certo? Então, ó, você colocou o tecido principal numa manta R1, é aquela fininha de 100 gramas, porque eu não quero muita estrutura, eu quero que fique molinho, tá? Então eu coloquei o tecido principal na manta R1 e fiz uma costura de segurança na volta toda. Então, depois que eu fiz essa colagem da manta com o tecido principal, eu vou fazer a parte do passante. A parte aqui do passante é 2 pedacinhos de tecido no tamanho de 28 centímetros por 6 centímetros, certo? Então, ó, você vai dobrar aqui ao meio e vai passar uma costura aqui, ó, de ponta a ponta. Uma coisa importante falar é o nome dessas estampas. Essa daqui é lançamento. É desenho geométrico, eu adoro, acho super bonito, tá? Essa estampa aqui é a Denver e esse poá é o Five, super combina, ó. Esses tecidos vocês acham no site da Renata, www.renatablanco.com.br. Entra lá, olha, ai, é linda as estampas, lindas, a gente fica doido, perdido. Entra lá e escolhe, tá bom? Então agora a gente vai costurar o passante, né? Que é aquela medida que eu passei para vocês de 28 por 6. Eu vou dobrar aqui, ó, ao meio e vou fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui. Eu fiz essa costura aqui bem na beiradinha, agora eu vou desvirar essa peça. Esse instrumento aqui, ó, é um passador de elástico. Ele é ótimo para desvirar essas pecinhas. Feito isso, então eu tenho a costura aqui, certo? Eu vou deixar essa costura para trás, tá? Aí eu pego a peça, eu coloco mais ou menos 1 centímetro para baixo. Dá uma dobradinha aqui na ponta, que é para esconder essa parte que não tá costurada. Aí aqui é o seguinte, ó. Eu peguei a peça, dobrei aqui ao meio e marquei o meio da peça aqui, ó. Porque esse meio da peça, eu vou deixar um espacinho aqui, ó, para poder passar o cordão. Então, agora eu vou costurar a beiradinha aqui. Nós vamos fazer 2 costuras, uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Ele vai ficar maior mesmo, viu? A gente corta já maior
que é para não correr o risco de faltar, tá? Então é só refilar com a tesoura, dobra o pedacinho aqui para dentro e continua a costura. Eu já fiz a parte de cima. Eu procuro sempre deixar bem limpinhas as linhas, tá? Que já para ficar um trabalho limpo. E agora, ó, eu já fiz aqui, ó, a parte de cima e agora eu vou costurar a parte de baixo. Tá feito aqui essa parte, tá? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai unir aqui e vai passar uma costura aqui, ó. Certo? Então, ó, tá quase pronto. Então, eu fechei aqui, ó. Ficou o passante, para fazer o passante aqui dos lados. Certo? Agora a gente vai para o forro. Uma coisa importante que eu preciso falar aqui para vocês é que o forro eu sempre corto um pouquinho maior, porque eu gosto muito desse acabamento aqui que apareça um pouquinho do poá. Então eu cortei 3 centímetros maior, tá? Então, em vez de 25, eu cortei com 28. E a mesma coisa, eu vou dobrar aqui ao meio e vou fazer uma costura aqui, fechando aqui do lado. Então, fechamos aqui o forro. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vestir o forro na peça, certo? Lembra que aqui, ó, eu tenho costura, então eu ponho costura com costura, tá? Então, ó, só dobrar aqui e veste, ó. Vou vestir, porque aí fica embutido. Eu não preciso pôr viés nessa parte aqui, certo? Certo? Então, com a ajuda de alfinetes, ó, eu alfinetei tudo. E agora eu vou fechar essa boca aqui com uma costura. É um pé de máquina mesmo, viu? Então, feito isso, agora eu vou desvirar a peça. E eu vou fazer uma costura para prender esse forro lá embaixo. Lembra que eu disse para vocês que eu cortei 3 centímetros maior o forro? Que agora, ó, que fica esse acabamento aqui, ó, que fica parecendo um pouquinho desse poá. Dá um charme na peça, fica super bonitinho. Então, ó, com a ajuda de alfinete novamente, você prende aqui, deixa todo mundo na mesma altura e passa uma costurinha só para prender. Então, agora eu já terminei esse acabamento aqui de cima, então agora eu vou partir para a costura do forro, aqui na parte de baixo. Vocês olhando assim, ó, parece ser difícil prender o forro aqui, porque parece que tá sobrando, né? Então, ó, aqui tem uma dica importante, ó. Se você desvirar a peça, ó, olha como facilita e fica tudo igual, tá vendo? Então, ó, eu vou prender ele assim e depois o que sobrar aqui desse tecidinho de forro a gente refila, tá? Tá vendo só? Não sobrou nada aqui, ó. Ficou bem justinho, bem certinho. Às vezes parece que é chato ficar fazendo essas costuras de segurança, mas é importante, porque facilita na hora de prender, não fica torto, né? Não fica sobrando nada. Então, eu só vou refilar um restinho de tecido que ficou aqui do forro. E aí, a gente já vai colocar o fundo. E eu já vou deixar a peça nessa posição mesmo, tá? Porque a colocação do fundo é assim mesmo. Então, ó, o que que eu fiz? Eu fiz uma medida que desse certo, vocês pegarem um pires de uma xícara, colocar aqui para fazer a parte redonda. Esse círculo aqui, ó, ele tem 50 centímetros, tá? Que é o que eu preciso aqui para aquela medida que eu passei para vocês no começo, que é de 25 por 50, vai dar certinho, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o tecido de forro, aqui eu repeti aqui para combinar, né? Então, eu coloquei o tecido de forro, uma manta R1 100 gramas, tá? Que é importante, eu não quero muita estrutura aqui. E mais um tecidinho aqui. Então, eu fiz um sanduíche. Então, agora eu vou passar uma costura de segurança aqui, ó, em volta desse círculo. A costura é bem em cima do risco, tá? Bem em cima do risco. Então, agora, ó, eu vou tirar os alfinetes e eu vou cortar com a tesoura esse excesso de tecido, tá?
Agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses jacarezinhos aqui, ó, e eu vou posicionar o meu forro aqui. A dica é colocando o forro, ó, lá dentro. Gente, ó, parece que vai sobrar, mas não vai. É só acomodar tudo bem certinho e vai dar certo. Deita a peça, ó. Vai deitando a peça, porque ela é redonda. A dificuldade, às vezes, de costurar um tecido redondo é isso. É você deitar a peça. Deita a peça, vai ajustando ela aqui que dá certo. Já fiz a volta toda, não sobrou tecido, não sobrou nada, certo? É só uma questão de acomodar o tecido mesmo. Agora, o que nós vamos fazer? A gente precisa esconder essa costura aqui, né? Para não ficar aparente. Então, eu vou colocar um viezinho aqui. Eu posso fazer, gente, um viés de tecido. Eu posso pegar aquele viés pronto também, que ele faz a curva mais fácil. Mas não é difícil colocar um viés do próprio tecido, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobradinha aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei 3,5 centímetros, que é o tamanho certinho do viés, tá? Para o pé de máquina. Então, eu dou uma dobradinha aqui, ó. Vou lá do ponto onde eu comecei, que é lá na costura. Ó, deito aqui, certo? Passar uma costura em toda a volta, devagarinho. Dou um retrocessozinho e corto aqui o excessinho. Esse viés aqui, ele tá com 55 centímetros, tá bom? Que é pra sobrar um pouquinho mesmo. Eu vou virar ele pra cá. Vou dar uma dobradinha, ó. Não começa daqui não, tá? Começa mais pra cá, ó. Eu vou dar uma dobradinha aqui, ó. Vou colocar um alfinetinho, vou alfinetar toda a volta e vou passar mais uma costura. Certo? Então, agora eu alfinetei tudo. Então, é só passar a costura aqui, ó, na volta. Eu coloquei um viés aqui da cor diferente, que é para vocês poderem enxergar bem o que eu tava fazendo, tá? Lógico que vocês podem colocar o viés aqui da cor do tecido que vocês estiverem fazendo. Mas para falar bem a verdade, eu gosto de colocar cor diferente, que eu acho que fica bem charmosinho, tá bom? Então, ó, coloquei o fundo sem nenhum problema, fácil, simples de fazer. É só seguir aquela regra de ir tombando. E agora, ó, a peça tá praticamente pronta. Só vou passar o cordão. Eu trouxe esse cordão aqui, que é um cordãozinho encerado, né? Até uma fita de cetim também dá certo, viu? Tô olhando aqui o pedacinho de fita, eu sei que dá certo. Você pode usar um grampo de cabelo, um alfinete. Aqui eu tô usando um passador de elástico, que é aquele mesmo que eu desvirei a peça. Agora, então, eu vou passar o cordão, ó, por baixo dele. Então, eu passei na primeira tira aqui que eu costurei, certo? Agora eu vou passar na outra tira. Certo? Para fazer aquele lance ali de a gente puxar e ficar bonitinho, eu vou passar mais uma vez no próximo passante, ó. Então, ó, é só deixar esse tantinho aqui, ó, para os lados, tá vendo? Eu costumo aqui, ó, colocar uma miçanga, um finalizador, um acabamentinho. Mas eu também, se você não tiver, você pode dar um nozinho, que também funciona. É só dar um lacinho e tá fechada a sua necessaire, certo?
Vocês lembram que lá no começo eu falei que eu tinha uma dica importante para dar sobre essa peça? Eu posso plastificar essa peça, mas a gente sabe que é um sofrimento colocar aquele plástico cristal e tem que trocar o calcador para plástico. Então, ó, eu vou trazer uma ideia bem bacana para vocês. Se vocês quiserem plastificar para não molhar, olha lá, ó, ela tá plastificada, certo? Eu colo um contact diretamente no tecido. Sabe aquele que a gente encapa o caderno? Daquele mesmo, transparente. Colo um contact no forro. Dá certo, não rasga, é bom de costurar, não molha a peça e dá super certo, tá? É só colocar esse contact aqui. E aí, se eu não for viajar, eu posso usar como um organizador, né? Para colocar lá no meu banheiro, na minha pia, para ficar bonitinho, organizado, né? Então, ou fechado ou aberto. Ah, e essa outra estampa aqui que eu trouxe, que também é lançamento, é linda demais, ó. Então, eu trouxe um outro kit aqui, ó, para vocês olharem. Essa estampa é a Retrox, tá? Então, agora, eu vou ensinar para vocês essa necessaire. Tá bom? Que é a composição do nosso kit. Então agora eu vou ensinar para vocês a fazer essa necessaire aqui, tá bom? Esse tecido aqui é o Denver e o tecido que eu usei de poá é o Five, tá? Você entra no site da Renata, que lá tem uma infinidade de estampas, tá bom? Para você escolher, são lindas. Essa proposta aqui é a proposta que é um desenho geométrico, tá bom? Tem o floral, tem poá, tem listrado, saiu uma coleção nova agora, que tem uns tecidos xadrez, que são lindos. Vocês precisam entrar lá para conhecer e comprar, certo? As medidas que vocês vão cortar para fazer essa necessaire é 30 por 22. Tecido principal, manta R1 e forro, tá bom? É essa a medida. O legal dessa necessaire, que eu trouxe hoje para vocês, é que ela não é fechamento de caixa de leite embaixo, é um fechamento diferente, que é muito legal. Dá profundidade, que é o que a gente precisa, e é mais fácil que a caixa de leite ainda de fazer. E é diferente, e as pessoas gostam de coisas diferentes, tá bom? Então, ó, aqui, ó, eu já fiz então essa primeira parte, que é a colocação do zíper. Lá no outro vídeo, daquela aula que eu fiz da bolsa em tecido tricoline, que tá lá no canal do YouTube também, eu ensinei como coloca o cursor, eu ensinei como coloca esse acabamento e como coloca o zíper. Então, você pode voltar lá e assistir também essa parte aqui do zíper, tá bom? Então, aqui eu já comecei e já fiz essa primeira parte. Eu vou fazer junto com vocês a segunda. Tá? Outra coisa importante que eu preciso falar aqui para vocês também, é sempre importante colocar um puxadorzinho aqui do lado, nem que seja simples, porque é mais fácil de pescar essa necessaire dentro da bolsa quando tem esse puxador aqui, tá bom? Esse aqui eu coloquei de uma maneira simples, é uma medida de 4 centímetros, tá bom? Vocês dobram de novo, passa a costura dos dois lados, tá bom? E coloco aqui. Aqui eu já trouxe outra proposta, eu coloquei uma meia argola e coloquei um mosquetão com um acabamentinho em couro. Então são duas propostas diferentes. Eu posso tanto fazer a mais simples como fazer essa daqui, tá bom? Então vamos começar aqui colocando o zíper. Eu vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do zíper e vou passar uma costura, certo? Então, eu já costurei essa parte aqui do zíper, agora eu vou para o forro. Sempre lembrando de limpar aqui bem a peça, tá bom? Então, ó, o forro direito do forro com as costas agora do zíper, tá bom? E vou passar uma costura. Agora eu jogo o forro para trás e faço o pesponto aqui, ó, que é um acabamentinho. Se vocês quiserem uma proximidade maior com o tecido no zíper, é só usar o pé de zíper, tá bom? Aqui eu usei o pé de costura reta mesmo, tá bom? Olha que facinho, já tá praticamente pronta, certo? Já fiz os dois lados. Agora, ó, eu vou aqui pelo avesso, sem viés, sem nada,
E vou fechar tudo e deixar aqui, ó, aberto, que é para poder desvirar a peça. Então agora eu fiz toda a costura e deixei aberto lá embaixo, certo? É importante também vocês tirarem esse excessinho de tecido aqui no cantinho. Já falei para vocês sobre isso na outra aula, porque fica um acabamento mais bonito na peça. E o acabamento, gente, ó, é muito importante, viu? A qualidade das suas peças. Então agora nós vamos fazer aquele fechamento embaixo que eu falei para vocês, que não é a caixa de leite, que é uma coisa diferente aí. Gente, é tão simples e é tão bonitinho, fica bonita a peça com uma peça diferente. O que vocês vão fazer, ó? Eu vou dar uma dobradinha aqui, ó. Tá vendo? É só isso. Eu vou dar uma dobradinha e vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui do outro lado. Essa dobradinha aqui, vocês podem deixar com 1,5 cm, 2 centímetros, tá bom? E a mesma coisa vocês vão fazer no forro. Então, eu vou dar uma dobradinha e vou costurar. É uma costurinha. E a mesma coisa eu vou fazer no forro, certo? Porque eu quero que a peça tenha profundidade. Tá pronta a nossa peça. Agora é só desvirar e fechar o fundo. Então, ó, com cuidado, abre o zíper. E desviro a peça. Olha lá a profundidade. Bacana, né? Então agora aqui, ó, é só fechar o fundo da peça. Olha lá. Fácil, rápido, vende bem, viu? E aqui, ó, é aquela proposta que eu falei pra vocês lá no começo, que é o mosquetão. Aqui eu coloquei uma tirinha de couro com ribite e fica um puxadorzinho aqui pra nossa necessaire. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Entre no site da Renata, www.renatablanco.com.br. Conheça lá a infinidade de estampas que tem no site dela, tá bom?